tarde. Antes de a gente falar do futebol mesmo, falar do jogo, falar do próximo jogo do Náutico, que é contra a Aparecidense, a gente vai tocar num assunto que é relacionado, hoje o dia está falando muito sobre essa questão do envolvimento dos jogadores, né, com essa questão de aposta. A gente já teve até um caso aqui, um companheiro de vocês. E uma pergunta que eu fiz até para o Vitor, para o Wagner, quando... nas primeiras investigações sobre esse caso, se isso colocaria uma pressão sobre os jogadores, né, na questão das dúvidas. Por exemplo, você está jogando, comete uma falta, e a torcida, sei lá, quem vai imaginar que seja porque está envolvido com essa questão desses jogos, envolvido com essa questão desses jogos de aposta. Qual é a sua opinião sobre isso, relacionado a essa situação? E se de fato bota mesmo uma pressão em vocês, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, e quem estiver sendo investigado e que se veja com a justiça? Obrigado. Cara, na verdade, o jogador de futebol hoje ele já é muito pressionado, né? Eu sou de uma geração que eu peguei ali a chegada assim da rede social, né? Propriamente dita, assim, eu joguei antes, né? Quando não se tinha, e agora jogo com a rede social, e a pressão em cima do jogador ela ficou absurda, né? Os torcedores hoje do Brasil inteiro, ele consegue te pressionar ali pela rede social. Antigamente você era pressionado só ali dentro do estádio, você saía e acabou. Você ia para sua casa, descansava, e ali os torcedores eles te cobravam no direito deles ali dentro do estádio. Eu acho que isso não traz uma pressão maior não, cara, pelo menos para mim não. Jogadores de futebol são seres humanos, cometem erros dentro e fora de campo. Os que cometerem fora de campo, nesses casos, eles precisam ser checados e punidos. Comete dentro de campo, eu acho que não... Eu, particularmente, nem penso nisso, se errar num jogo, acertar, se... Zero. Para mim, a pressão, ela, nesse sentido, é zero. Ô Vitor, como é que está o vestiário, seguindo esse tema que não tem como fugir muito dele, como é que está o vestiário? Se vocês conversam sobre isso, tem amigos envolvidos, chegou a conversar com alguém que está passando por uma situação, né, difícil, aí sendo investigado, e se sim, como é que tem sido essa conversa e o que é que vocês têm falado sobre isso internamente? Cara, conversa bastante, né? Não tem como. É o assunto do momento. Então, obviamente, no vestiário se comenta. Quando sai um nome de um atleta novo, você fala, poxa, olha só, infelizmente, quem caiu. Na verdade, existe mais uma tristeza, assim, em comum, né? Pela falha de um profissional, porque a gente sabe como é difícil, né? Chegar num nível desse e se tornar, né, o jogador de futebol, de você alcançar seu sonho, que você persegue desde pequeno, e aí por conta de uma falha, por conta de eu não vou nem falar desvio de caráter, às vezes você é pego ali, todo mundo erra na vida e acaba cometendo falhas, vão ter que pagar, eu não estou aqui para passar pano, mas o sentimento no vestiário, pelo menos aqui do Náutico, é mais de tristeza, assim, de ver uma pessoa, poxa, caiu mais um, sempre que você está atualizando, assim, as páginas, está tendo um caso novo, né? E aí causa mais isso do que qualquer outra coisa. Oi, Vitor, boa tarde. Boa tarde. Isso para o grande público é novo, mas para vocês, jogadores, vocês já convivem com isso? Já se falavam nisso no ano passado? Aqui no Náutico chegou a se falar ano passado, ano retrasado, enfim, em outros clubes. E como é que vocês acham que isso pode parar em relação a vocês? O que fazer para diminuir, não sei se pressão, carga, ou para separar mesmo o joio do trigo? Cara, do ano passado para cá eu acho que aumentou mais, né? Assim, de ser falado disso, os casos. Antes disso eu não lembro de ter sido comentado. Por exemplo, na minha época de Santos, até mesmo de Grêmio, eu nunca tinha visto casos assim. Tinha coisas isoladas, né? Como teve na NBA, como teve no Campeonato Italiano, no Campeonato Espanhol, mas não, da maneira que está sendo, eu nunca tinha visto. Qual que foi a outra pergunta mesmo? Foi duas perguntas, né? Foi essa? E fazer isso para diminuir essa carga em cima do jogador? Cara, eu acho que eu só vejo uma solução, tá? Para isso, eu só vejo a solução de punição severa, como para qualquer outra coisa no âmbito geral.
entendeu? A impunidade, infelizmente, ela faz com que as pessoas se encorajem a fazer determinadas coisas. E quando você pune... E olha que assim, eu não estou aqui para ser juiz de nada. E eu também não estou dizendo que as pessoas estão acusadas ou não. Mas quando for comprovado, é necessário isso, porque senão não tem como parar. O ser humano meio que ele só trabalha com isso. Acho que com medo, né, da punição, ele acaba entrando um pouco mais na linha. Eu espero que pare. Eu acho que toda essa divulgação monstruosa que está tendo, só isso aí eu acho que já vai dar uma diminuída muito grande. E quando sair as punições daqueles que ficarem comprovados, eu acho que vai praticamente zerar. Isso a gente sabe que 100% nunca vai acontecer, né? Mas acho que vai tornar um pouco mais justo as coisas. Ô Vitor, boa tarde. Até que ponto você vê essa situação do futebol, né, nacionalmente falando, atrapalha a profissão de vocês, essa visibilidade toda? Até que ponto isso atrapalha? Aquela desconfiança, aquele resultado foi... Como você vê tudo isso? Atrapalha muito. Ótima pergunta sua, porque muitas das vezes nós jogadores de futebol, nós somos taxados toda a classe por conta de erros de alguns. Entendeu? É comum você falar que jogador de futebol é mulherengo, jogador de futebol, se não beber, não joga, e por conta de alguns grandes jogadores que a gente teve, eles tinham essa prática e às vezes classificam a classe inteira, e não é a classe inteira. Assim como tem alguns jogadores que fizeram manipulação de resultado, se for provado, e não é a classe inteira também, e assim em todas as áreas. Assim como tem jornalistas que são pagos por empresário, por jogadores, tem os que não são, cara. Tem os que são justos, que dão a opinião deles, que têm credibilidade, e é em todas as áreas isso aí. Eu não me preocupo com isso. Eu realmente não me preocupo, eu tento fazer meu melhor todos os dias, mostrar que sou um cara de caráter, um cara honesto, tento fazer minha parte legal na sociedade. Cometo erros, obviamente, muitos erros, falho, mas tento ser o mais correto possível. Vitor, vamos focar agora em Série C. Já foi 4 perguntas já. Os companheiros já esgotaram um pouco o assunto e, de fato, era necessário que fosse falado. Isso aí. O Dado Cavalcante, na última coletiva, ele foi questionado sobre algo interessante que repercutiu muito, que é a questão do Náutico ter uma camisa pesada de tradição numa Série C contra muitos clubes que não tem tanta história assim. E aí o torcedor vai para a arquibancada e acha um absurdo o Náutico se complicar com o São José. Acha um absurdo o Náutico se complicar contra o Manaus. Quando a gente sabe que uma Série C tem uma característica muito diferente, assim, é uma competição totalmente diferente, é muito nivelado, por mais que um tenha mais investimento, outro tenha menos. O que é que você pode falar para o torcedor do Náutico que... É duro dizer isso, mas na opinião da gente, parece que ainda não entendeu essa nova realidade que o clube está vivendo no Brasileiro. Cara, eu podia dar uma resposta assim, bem clichê assim, mas não é do meu perfil não. Eu vou falar o que eu penso, tá? Assim, ó, se você pegar história e camisa e torcida, o Náutico é o grande favorito da Série C. Mas na minha visão, Vitor Ferraz, eu não considero o Náutico ele tão favorito como as pessoas podem imaginar, talvez como o torcedor possa imaginar. Ah, mas o Vitor fala isso, é preocupante? Não está escrito em nenhum lugar que o favorito vai subir. O favorito no jogo contra o Cruzeiro e Náutico aqui nos aflitos era o Cruzeiro por muito. O jogo foi 1-0 para o Náutico. O favorito do Náutico e Salgueiro era o Náutico por muito. O Salgueiro passou. Não tem nada a ver. O favorito não é aquele que vai subir. O que eu acho? Eu acho que o Náutico tem um bom time, é um dos candidatos a subir, mas eu acho que tem outros que no momento são de igual para melhor do que o Náutico. Se você colocar história e camisa, o Náutico é o favorito. Mas se você colocar o time, a construção e o momento, tem outros que estão na frente. Por exemplo, eu considero o São Bernardo na nossa frente. Minha opinião. Eu considero, vamos supor, um time que tem bem menos expressão, o Ipiranga.
Conheço vários que estão lá, assisti os 2 jogos do Ipiranga, eu considero o Ipiranga na frente do Náutico hoje. Aí quer dizer que, Vitor acha, o capitão do Náutico acha que o Ipiranga vai subir? Não. No momento, eu acho que ele tem um nível parecido com o Náutico e é tão favorito quanto. Tem menos camisa, mas para mim, pelos jogadores que estão lá, sim. Mas o Náutico tem a responsabilidade. Eu, como capitão da equipe, esse ano, né? Que ano passado as pessoas atribuem muito a capitania do time a mim, mas eu não era o capitão do clube, né? Hoje eu sou. Junto com o Dado, que é o treinador, o Pedro, a comissão técnica, a gente tem a importante missão de tentar fazer com que o Náutico suba, junto com os jogadores, obviamente. E se não subir, é um problema. E para mim, o Náutico não subir esse ano é considerado um fracasso. Na minha opinião, tá? E a gente vai fazer de tudo para subir. Mesmo, mais uma vez repetindo, eu não acho o Náutico favorito. Beleza? Já para o próximo adversário, você vem fora de casa, são 3 jogos sem vitória, né? Para esse novo jogo fora de casa, o que fazer de diferente? Desculpa, deixa ele repetir, por favor, Lúcio. Os 3 últimos jogos fora de casa, você não ganhou. E para esse próximo, o que fazer de diferente? Cara, a gente tem uma forma de jogar e a gente tem uma estratégia montada para cada jogo. O Dado, ele trabalha muito nisso aí, para a gente poder aproveitar melhor os pontos fracos das outras equipes, né? Estamos vendo os pontos fracos da Aparecidense. Vimos que no último jogo, inclusive, eles perderam, mas fez um jogo meio injusto, assim, porque eles jogaram até melhor que o São Bernardo. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito duro. A gente precisa estar muito concentrado, cara, porque em Manaus a gente saiu na frente, teve praticamente o jogo inteiro na nossa mão, acabamos deixando escapar ali por uma desconcentração. Se cobrar muito para que isso não aconteça, para que a primeira vitória fora de casa na Série C ela venha. Tá bom? Valeu, meu.